Boa tarde, meus irmãos. Estamos nós reunidos aqui mais uma vez para estudarmos esta obra de Ivone do Amaral Pereira, Devassando o Invisível. Obra maravilhosa da nossa companheira Ivone, e nós estamos estudando o capítulo que tem o título de Nada de Novo. O meu é página 22, eu vou iniciar aqui na página 22. Mas antes vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus a oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos aqui para estudarmos essa doutrina abençoada. E eu vou pedir a vocês, eu não tenho nem certeza se vai dar tempo, né? Mas nós vamos usar, eu gostaria que vocês pegassem aí o Livro dos Espíritos. Deixa aí o Livro dos Espíritos para pertinho, que caso a gente precise, nós vamos utilizar. Então, nós vamos começar aqui, né? Antes de... Já fizemos o nosso agradecimento a Deus, a nossa prece, pedindo a ajuda do Senhor, não só para nós, mas para todos. Mas pedimos aos Espíritos que nos inspirem e nos fortaleçam. Confirmando aqui, nós vamos começar nesse parágrafo. Quem dentre nós, não é esse? Então diz assim, ó, quem dentre nós já assistiu aos últimos momentos de um moribundo poderá muitas vezes observar os fatos aqui ventilados. O decesso de uma criatura, a morte, né, de uma criatura que retorna à verdadeira pátria, que é a espiritual, tais sejam as circunstâncias, oferece lições tão elucidativas quanto comoventes e belas. Durante o nosso longo trabalho de assistência a enfermos e moribundos, tivemos ocasiões para as mais edificantes observações. Os tuberculosos, principalmente, que comumente expiram em plena consciência dos seus últimos momentos sobre a Terra, apresentam vasto cabedal para estudo. E ela fala com tuberculosos porque no início, até meados, vamos dizer assim, do século XX, foi o período de grande vida da Ivone, era muito comum, principalmente nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, a doença, a tuberculose, não é? Inclusive, havia vários filmes, vários livros com romances falando sobre os tuberculosos. Aí em Jacarepaguá nós tivemos também asilos, né, para atendimento a tuberculosos, como aqui também em Petrópolis. Então, a doença tuberculose teve uma época no nosso país que ela foi assim muito, vamos dizer, houve um número muito grande de doentes, né, tuberculosos. Então, era uma coisa terrível. Dificilmente alguém escapava, sobrevivia de uma tuberculose, né? Normalmente pegava a tuberculose, meu Deus do céu, já era uma loucura naquela época, as pessoas já ficavam desesperadas, e principalmente os jovens, os boêmios, contraíam muito a tuberculose. Tem até um cantor, me fugiu o nome dele, Noel Rosa. Noel Rosa é um deles, que ele morre de tuberculose, né? Porque ele era boêmio naquela época, né? Anos 40, anos 30. Então, a tuberculose graçava nesse meio, né? Das pessoas mais boêmias, dos artistas, dos poetas. Então, ela vai contando aqui. Durante o período da agonia, eles como que desmaiam. Será o chamado estado de coma. Um tênue fio fluídico os prende, ainda, ao fardo material que vai ser abandonado. Foge-lhes a pulsação mantenedora da vida orgânica. Palidez impressionante recobre suas feições, que descaem e se enrijecem. As pálpebras cerradas encobrem os olhos,
que as nuances da morte já velaram de um embaciamento significativo, mas suores abundantes e fugitivo pulsar do coração avisam que não foi ainda de todo libertada a pobre alma cativa naquele corpo. Ali estão, porém, à beira do leito mortuário, a mãe angustiada, o pai acabrunhado, a esposa lacrimosa, o filho inconsolável. Um choro violento, um brado de dor pungente, a grita atormentada dos que ficam, sem poderem reter o ser amado que se vai. Quebra o silêncio augusto que deve presidir a cena patética de uma alma que entrou em trabalho de libertação para a verdadeira vida. Então ela fala daquele desespero todo das pessoas gritando, chorando, né? E ela diz assim, né? Ela diz, é uma cena patética de uma alma que entrou em trabalho de libertação para a verdadeira vida, né? Então ela diz assim, os que ficam sem poderem reter o ser amado, que se vai. Quebra o silêncio augusto que deve presidir a cena patética de uma alma que entrou no trabalho de libertação para a verdadeira vida. Ela diz o seguinte, quando alguém estiver desencarnando, quando você estiver próximo de alguém que você está percebendo que essa criatura está morrendo, você deve buscar fazer um silêncio augusto. Silêncio augusto é um silêncio respeitoso. Você deve fazer preces, orar por aquela pessoa e não ficar fazendo, sabe, gritando, promovendo aquele desespero que a gente até entende da família que está vendo um ser querido partir não, retornar para casa espiritual, para a verdadeira vida. Então ela faz assim uma crítica, né? Ela diz, nós devemos buscar fazer um silêncio augusto. Silêncio augusto é silêncio respeitoso. E não ficar gritando, né, desesperado, desmaiando, caindo para um lado. Porque se a pessoa ainda estiver consciente, ela vai ouvir. Como será que ela não vai se sentir? Vendo um filho, uma mãe, um irmão, um pai, gritando desesperado por ela. E ela sabe que não tem mais como ficar. Deve dar uma agonia, né? Então que se faça um silêncio respeitoso, fazendo preces. Pega o evangelho, faz uma leitura, fica fazendo aquela oração enquanto aquela pessoa está desencarnando. É isso aqui que ela fala, né? Aí ela diz aqui, então o agonizante a custo descerra as pálpebras. Volta-lhe a pulsação, volta-lhe até mesmo a palavra, né? Por quê? Porque às vezes aquela agonia volta dele, faz isso, permite isso. O impulso de vontade e apego aos que lhe foram caros ao coração, olha aí, os gritos daqueles que estão à volta dele, né, o fazem, né, ter essa vontade de reviver por instantes de um corpo que se achava quase definitivamente abandonado. Com voz sussurrante, débil balbucia, por que me chamaram? Isso ela está dando testemunho de alguém que ela viu morrer. Por que me chamaram? Eu estava tão bem, em um lugar tão belo. Olha aí, aquela criatura que estava desencarnando, ao ouvir os gritos de desespero do familiar, o que ele faz? Ele volta, de uma certa forma, preocupado com aquele que está gritando, com aquele ente querido. E aí falou, ele já estava tão bem, estava se desligando, mas aí, pelo desespero, ele retornou. Foram as frases que pronunciou certa vez uma jovem agonizante de 18 primaveras, a cuja cabeceira nos postávamos em prece, quando sua mãe, inconsolável, e as irmãs se debulhavam em pranto desesperado. Ouvindo-a, perguntávamos-lhe baixinho, enquanto rogávamos assistência dos seus tutelares para que ajudasse a desprender-se dos pesados liames carnais.
Inclusive, ela botou aqui o nome da jovem, tem uma notinha de rodapé. Era a senhorita Aldacira Figueiras, falecida na cidade de Barra do Piraí, onde a Ivone morava, estado do Rio de Janeiro, no ano de 1942. Filha do senhor Sebastião Figueiras, antigo comandante da Força Pública local, também já falecidos. Então, era essa jovem, ela aproveitou a oportunidade e fez uma pergunta ao jovem. A jovem que voltou, né? Ela perguntou: em que lugar te encontravas, minha filha? Como era esse local? E a jovem respondeu: naturalmente, como se não for uma agonizante. Ah, era um jardim delicioso e fresco, cheio de flores lindas e perfumosas, como nunca havia visto iguais. Um luar coloria o todo. Aí a Ivone perguntou: viste alguém? Sim, umas sombras vaporosas me rodeavam. Quem eram? Não pude reconhecê-las. Eu dormitava. Estou com tanto sono. Estavas sentada, caminhavas? Não, estava deitada assim, sobre a relva dos canteiros. É um jardim tão lindo, estou tão cansada, porque a tuberculose, vamos dizer assim, maltratava muito a pessoa, sabe? Maltratava muito, deixava a pessoa muito debilitada. Então ela estava ali, deitada naquele jardim, já se sentindo assim descansada, descansando, mas vendo tudo aquilo belo. Claro que ela não queria voltar para aquele corpo que estava ali, todo, né? Arrebentado. Ela não queria mais. Ela queria liberdade. E eu vou falar isso porque não tem problema, é minha irmã, e nós não temos problema em relação a isso. O meu cunhado, quando ele desencarnou, ele estava muito doente, né? E desde jovem ele padecia de uma doença, ele tinha epilepsia, e durante todo o tempo isso castigou muito o corpo dele. Quando ele começou a ficar muito doente, ele foi se debilitando muito mesmo. E já nas últimas semanas, ele estava muito cansado, né? Muito cansado, né? Ele mesmo já estava se desesperançado pelo cansaço que ele estava de vai para o hospital, volta para o hospital, vai para o hospital, volta para o hospital, sofrendo muito. E aí ele vem a desencarnar. Passado um tempo, ele enviou uma mensagem psicografada. E nessa mensagem ele disse assim, que ele falou mais ou menos assim, que ele estava se recuperando, estava em tratamento, estava se recuperando, que a doença dele tinha debilitado muito a ele. Mas ele falou o seguinte para gente, que nos últimos dias ele já estava muito cansado, que agora ele, espírito, percebia que ele, logicamente, que ele não falava isso para minha irmã, porque ele ia dizer para a esposa que ele queria morrer. Ele não ia dizer isso para ela, né? Jamais ele iria dizer isso para ela, ainda mais que ela estava ali ao lado dele, né? Foi coisa assim, gente, de 30 a 40 dias. Ele internou, não ficou muito tempo. 30 a 40 dias ele desencarnou. Então ele mandou uma mensagem dizendo que nas últimas semanas, ele queria partir, já queria ir embora, porque ele olhava para o corpo dele e ele via que ele estava muito cansado. Ele estava muito cansado. Então ele estava desejoso de desencarnar. Ele era espírita também, né? Então ele estava desejoso de desencarnar porque ele já estava cansado da luta. Porque ele sabia que não tinha mais volta. Inclusive ele era psicólogo, né? Ele dizia assim, eu sabia que não tinha como melhorar. O meu corpo, a minha doença só piorava. E o meu estado físico só piorava a cada dia. Mas era uma piora que me trazia muito cansaço. Então ele falou isso pra gente, né? Essa mensagem. Que ele estava muito cansado. Que ele queria partir, que ele queria se desligar. Ele só não comentava, mas ele queria ir porque ele sabia que o tempo dele tinha acabado. E ele ficava ali esperando, né, pedindo a Deus que levasse ele, porque ele queria deixar, ele não queria mais ficar. Estava cansado. Logicamente que isso não quer dizer que seja suicídio. Claro que não.
Mas a pessoa tem essa noção, né? Não, eu tô cansado, eu cansei, eu não tenho mais minhas forças, né? E o sacrifício do corpo, daquilo tudo, né? O tratamento. Então ele constatava isso. É o que ela diz aqui, né? Ela diz, eu estava sentada, caminhando, eu estou tão cansada, é o que ele disse pra gente, eu estava muito cansado, eu já estava muito cansado, eu não tinha mais forças para me manter aqui ligada a esse corpo físico. Então, nesse momento, o que a família, percebendo, né, pelo menos nós, né, a minha irmã, inclusive, no último dia que ele teve consciente, ela falou isso para ele. Ela falou isso para ele. Eu sei que você está muito cansado. Não se preocupa com nada. Pode ir, pode ir. Fica tranquilo. Se deixa aí, se entrega, vai. Não fica preocupado comigo, com as coisas. Você sabe que eu tenho condições de me segurar, de me manter. Tá tudo certo. Fica em paz. Não fica preocupado com isso, tá? Aí, poucas horas depois, ele desencarnou. Isso também, o espírito, né, aquele nosso ente querido que está ali, doente, né? Quando você vê uma situação dessa, você tem que falar para ele. Porque o espírito, muitas vezes, está esperando apenas isso. Não estou falando da personalidade, tá? É falar com o espírito. Porque a pessoa, às vezes, ela quer realmente partir. Mas ela fica presa naqueles que estão ali, entendeu? Tanto que tem aquela melhora da morte, não é? Que às vezes a espiritualidade dá uma injeção de ânimo da pessoa, aí a pessoa fica até ruborizada, vermelhinha nas faces. Aí a família diz, ai, graças a Deus, tá melhor. Vamos todo mundo para casa descansar, essa noite nós vamos dormir em casa, vamos dormir tranquila, aí vai. Quando chega em casa, dali algumas horas, toca o telefone do hospital. A pessoa, como? Mas ele melhorou. É justamente essa melhora, é para fazer com que a família se desligue, entendeu? Afrouxe aquela coisa que a pessoa fica ali. Não, Senhor, pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer, pelo amor. Mas tem uma hora que você tem que olhar e perceber que a pessoa não está aguentando mais. E aí você diz para a pessoa, vai em paz, fica tranquilo, tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí a pessoa se tranquiliza. Né? Eu sei que é difícil, né? Para aquele que está com seu ente querido ali. Mas a gente tem que ter esse equilíbrio de confiar em Deus e saber que no momento que aquele irmão está indo, ele não está desaparecendo que nem fumacinha levada pelo vento. Porque tem aquela coisa da perda. Eu perdi. Como? Perder o quê? Você não pode perder o que não é seu. Aí o nosso irmão Hermínio de Miranda tem aquele livro maravilhoso, principalmente dirigido para mãe, para pai, né? Nossos filhos são espíritos. Não são nossos. São espíritos que Deus nos deu o privilégio, eu gosto de dizer assim, que são espíritos que o Senhor nos deu o privilégio de permitir que venham conviver conosco. Então é um privilégio. Mas eles são filhos do Senhor. E um dia eles têm que retornar para casa. Eles não são nossos. Nós é que tivemos o privilégio de conviver com esses espíritos. Aprender com eles, ajudá-los, porque quem é pai, quem é mãe tem a oportunidade de ajudar, né, de encaminhar, orientar o espírito para que ele faça suas escolhas futuras. É difícil, claro que é difícil, mas a gente tem que ter essa consciência de que ele não morreu. Porque quando você diz, meu ente querido morreu, ele não morreu. Ele está vivo, muito próximo a você, né? A distância do nosso pensamento. E um dia todos nós iremos nos encontrar novamente e podemos nos encontrar no desdobramento do sono.
ajudar esses espíritos. Quando meu pai desencarnou, eu nunca então tinha tido nenhum desencarne muito próximo dentro da minha família. Tinha tido desencarne assim, de bisavó de 99 anos, né? Pelo amor de Deus. Né? De avó, as minhas avós eu não conheci, nenhuma das duas. Só minha bisavó, mas quando ela morreu, ela estava com 99 a 100 anos. Então, né, não foi desespero para ninguém, né? Não foi desespero para ninguém. Mas a primeira pessoa muito ligada a nós que morreu foi meu pai. Minha mãe, graças a Deus, está com 90 anos. Foi meu pai, morreu com 60 anos. Então, nós ficamos sentidas. Mas, graças a Deus, a doutrina nos deu essa sustentação, esse amparo. E, algumas vezes, depois, passado o tempo, eu tive alguns sonhos com meu pai. Desdobramento, assim. Foram mais desdobramento, né? Em alguns foi muito interessante, que eu já era trabalhadora de casa espírita, já militava há muito tempo na doutrina, né? Eu sempre tive uma ligação assim, muito grande com meu pai. E nesses sonhos que eu tinha com meu pai, eu estava sempre... Eu tinha noção que ele era meu pai, mas eu estava sempre, de alguma forma, orientando ele em alguma coisa. Às vezes a gente estava fazendo um caminho, indo para algum lugar, onde eu nem aprendi a dirigir, mas onde eu dirigia, e ele ia do meu lado. E eu ia mostrando para ele, pai, o caminho é esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Sempre nesse sentido. E depois ele mandou uma mensagem falando sobre isso. Que aquela coisa do sonho, de eu dirigindo, que eu nem sabia dirigir, ele sentado do meu lado, e eu queria levar ele até um lugar. E eu ia pela uma estrada mostrando o caminho para ele, dizendo, nós vamos por aqui até chegarmos. E depois ele mandou essa mensagem dizendo que realmente, em algumas vezes, eu encontrei com ele no plano espiritual e eu mostrava certos caminhos, porque ele não era religioso. Ele aceitava a doutrina, entendia tudo mais, mas ele não era. Ele teve uns traumas lá em relação à religião na infância que marcaram ele profundamente. Então, ele dizia isso, que eu aparecia nos sonhos, eu encontrava com ele no plano espiritual e eu estava sempre levando ele, dirigindo, encaminhando ele para algum lugar, explicando. Então, aquele sonho tinha esse simbolismo, entendeu? De orientá-lo, ajudá-lo a compreender algumas coisas. Então, a gente percebe que tudo vai estar certo, gente. Tudo está certo, a gente não tem que entrar nesse desespero. Eu digo, não é fácil, mas a gente tem que entender. A gente tem que entender. Então, a Ivone diz aqui, ó, que a moça cerrou novamente os olhos, quer dizer, fechou novamente os olhos e silenciou. Alguns minutos depois, expirava, serena e docemente, sob nossas preces, sem que ninguém mais da família se animasse a perturbá-la na sua consoladora paz. Na década de 1930, as revelações sobre as realidades do mundo espiritual já eram conhecidas dos adeptos mais estudiosos da doutrina espírita, visto que elas foram concedidas aos homens, como vimos, desde muito. André Luiz, porém, é eminente entidade espiritual, que tão substanciosos esclarecimentos nos vem ministrando por intermédio da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, não aparecer ainda com as minudências explicativas da vida em além-túmulo. Guardávamos, pois, desencorajados de apresentá-las a público 3 das nossas obras, já hoje editadas. Então, as obras de André Luiz ainda não tinham aparecido, mas ela, Ivone, já tinha recebido mensagens, né? Obras, mas ela não publicava. Ela não publicava, porque ninguém tinha falado sobre isso ainda. E ela, como mulher, foi muito desencorajada a não publicar as obras, a deixar guardado. Tanto que o livro Memória Suicida ele ficou quase 30 anos numa prateleira, né? Depois que André Luiz, que o Chico começou a publicar as obras de André Luiz, que os livros dela foram publicados. Aí ela diz aqui, né? Guardávamos, pois, desencorajados
de apresentá-las a público 3 das nossas obras, já hoje editadas, Nas Telas do Infinito, Memórias de Suicida e Amor e Ódio. Ela já tinha recebido essa mensagem, falando da vida no plano espiritual, mas ela foi desencorajada de publicar. E isso, olha só, em virtude de, na época em que foram as mesmas psicografadas, conhecermos poucos livros doutrinários, não tendo ainda meditado satisfatoriamente, nem mesmo sobre as obras de Allan Kardec, como posteriormente os próprios instrutores espirituais nos levaram a fazer. Então, ela não teve coragem, por saber do pouco conhecimento que ela tinha, mas muita gente também não a incentivou. E a espiritualidade, por que a pressa, né? A espiritualidade, vamos aguardar. Você vai estudando, né? Vai aguardando, conquistando um conhecimento maior. Não tem pressa, pô. O que são 30 anos? Espera. Espera. E ela fez isso, ela esperou. Receávamos que as revelações nelas contidas, que as revelações contidas nessas obras que ela já tinha psicografado, fossem fruto de lamentável engano. E nos detínhamos conservando as ditas obras no esquecimento, mas desencorajados de destruí-las. Também nós acreditávamos a vida espiritual abstrata, indefinível, e quando o nosso espírito era arrebatado, constatando a vida intensa dos planos espirituais e suas belezas, e suas belezas ambientes, supunhamos haver gravitado para um planeta melhor, um mundo material, tais como Saturno, Júpiter ou outro qualquer, ignorando pela época quão difícil é isso, tanto para o encarnado como para o desencarnado, não obstante as suposições em contrário. Nossos amigos espirituais, porém, corrigiam nosso entusiasmo interplanetário. Olha aí. Se assim nos podemos expressar, e diziam, sem serem por nós acatados em tais asserções durante muito tempo. Olha só, eles diziam isso para ela, mas ela não acatava muito o que eles diziam, não. Ela não levava muito a sério o que eles diziam, não. Não se trata de ambientes planetários. São realizações fluídicas do próprio espaço. Não saístes dos ambientes terrenos. Procura aprender, estuda, estuda. Eles diziam, isso são criações da sua mente, que nós já estudamos, lembra? As faixas de frequência. São coisas, criações fluídicas da sua mente. Você vê a cena das vidas que você viveu, você cria tudo isso. Você não está indo para Júpiter, para Saturno, para nada disso. Até porque você não tem condições de fazer viagem interplanetária ainda. Aí deu espírito cheio de problemas, cheio de coisas para resolver. Mas ela não aceitava muito, não. Ela achava que ela estava fazendo viagem interplanetária ainda, né? Então eles falavam para ela, estuda, procura aprender. Ora, no mês de julho de 1935, gente, há quase 100 anos atrás, esposando nós ainda a mesma ideia, quer dizer, ainda acreditando que ela fazia viagem interplanetária, de que visitávamos outros planetas, durante o fenômeno do desdobramento espiritual, tivemos a mão subitamente acionada pelo espírito daquele que fora o nosso pai terreno, antigo médium de boas faculdades curadoras, mas cuja instrução doutrinária, o pai dela nessa encarnação, né? Não passara da leitura de um livro dos Espíritos, de um Evangelho segundo o Espiritismo. O pai dela foi um grande médium, mas o máximo que ele estudou foi o livro dos Espíritos e o Evangelho. Ambos de Allan Kardec. Havia ele falecido a 25 de janeiro do mesmo ano, 1935, a data da morte do pai dela. E era a primeira vez que ele se comunicava, mais demoradamente, tudo indicando que assim fazia no intuito de esclarecer justamente aquilo em que nos reconhecia equivocados. Ele queria falar sobre isso, porque ele sabia que ela
estava errada, acreditando que estava fazendo viagem interplanetária. Dizia ele psicograficamente, descrevendo as impressões vividas durante a rápida agonia que teve no desencarne dele, né? E depois as estranhezas no além-túmulo. Pode ler para a gente aí, Carmen, essa psicografia aí do pai dela? Acabei por perder mesmo os sentidos ou adormecer. Não sei ao certo. E não pude ver mais nada. Quando despertei, já não me encontrava deitado em meu leito, o que me surpreendeu, pois não me lembrava de tê-lo abandonado antes. Fui despertando com lentidão. Eu ouvia e percebia muita coisa, mas confusamente, e não me podia mexer nem abrir os olhos, e sentia frio. Parecia antes um entorpecimento, que se desfizesse aos poucos, em vez do despertar de um sono, o estado em que me encontrava. Sentia-me sentado em uma cadeira de balanço e compreendia que fora transportado para o local muito aprazível, fresco, ameno. O dia estava lindíssimo, com um céu muito claro, sol faiscante e suave brisa baloiçavam os galhos de flores trepadeiras que eu vagamente percebia junto de mim, os quais cheiravam muito agradavelmente, pois me encontrava em uma espécie de varanda orlada de trepadeiras floridas, em uma casa igualmente aprazível, mais desconhecida para mim. Fazia muito silêncio e eu me encontrava só. O único rumor partia do orquestrar longínquo de uns pássaros, verdadeira melodia, que ressoava aos meus ouvidos, com delicadeza e ternura. A princípio, imaginei encontrar-me em casa de minha cunhada Ernestina, onde havia também uma varanda e pássaros cantadores presos em gaiolas. Posteriormente, porém, verifiquei tratar-se de uma residência fluídica de além-túmulo, onde morava minha mãe e onde eu próprio iria residir como desencarnado. E aqui ela diz, né, a prova disso, tem uma notinha aí, né, que a entidade comunicante, que era o pai dela, amava os pássaros e costumava deter-se longo tempo a ouvir o cântico dos canários que possuía quando encarnada, né? Mais adiante, continuava a narrativa, recordando as primeiras impressões de recém-liberto. Iraci, lembra, gente, a continuação aí da psicografia do pai da Ivone? Não compreendia bem o que se passava. Espreguicei-me muito, pois sentia os órgãos do perispírito meio entorpecidos. Bocejei e tossi com estrondo, como habitualmente fazia, e fumei um cigarro. O dia era tão lindo, com a atmosfera mesclada de azul, que me levantei reanimado e debrucei-me à varanda a fim de apreciar a paisagem. Sentia-me bem de saúde, nenhum mal-estar físico me importunava. Procurei ver os pássaros que continuavam a cantar, mas não conseguia avistá-los. Aspirei os perfumes das flores trepadeiras e pus-me a assoviar minhas melodias preferidas. Sentia-me satisfeito e não pensava absolutamente nada. Dir-se-ia que minha mente repousava. Li depois um jornal, ali mesmo, na varanda, e tomei uma xícara de café, como de hábito. Penso que me encontrava assaz abstraído, pois não percebi quem me servia o café e me obsequiara com o jornal. Resolvi então fazer um passeio, o que havia muito não me era permitido. Mas subitamente lembrei-me de que não deveria fazê-lo, porque me encontrava debilitado, doente. Pus-me a relembrar de tudo o que se passara comigo mesmo nos últimos tempos, e a confusão estabeleceu-se.
e terminei desconfiando que algo irremediável, mas muito importante, adviera em minha vida. A morte é tão simples, tão pouco diferente da vida, que opera essa confusão. Em geral, se espera encontrar depois da morte coisas fantásticas, imaginárias, impossíveis e pouco lógicas, ao passo que, em verdade, o além-túmulo nada mais é que a continuação da vida que deixamos. Pelo menos assim o foi para mim. O senso da responsabilidade, o exame angustioso dos deméritos, assim como o reconforto do dever que se observou, somente advém mais tarde. Olha o interessante quando ele fala do cigarro. Aí tem uma notinha falando, né? Como o cigarro? Aí ela botou aqui, vede o livro dos médios, capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível. Ele era fumante. Logo, o que ele imaginou? Um cigarro. Eu acordava todo dia de manhã mesmo, quem é fumante é assim, né? Tomava o café de manhã, logo faz o quê? Acende o cigarro. Do automatismo do plano espiritual, ele criou o cigarro lá para fumar o cigarro dele. Entendeu? E aí ele diz aqui, ó, pelo menos assim foi para mim. O senso da responsabilidade, quando ele despertou, o exame angustioso dos deméritos. Logo assim que ele tomou consciência, ele começou a examinar os erros que ele havia cometido, né? Assim como o reconforto do dever. Ele percebeu. Ele, ao despertar, ao se equilibrar, como vai acontecer com todo mundo, aí vem o seu. Eu vou analisar o senso de responsabilidade, eu vou analisar aquilo que eu fiz de errado, eu também vou ver que fiz muita coisa certa, né? E depois o dever, o que eu tenho que fazer. Então ele vai mostrando para ela que tudo é natural, tudo é natural. Eu queria perguntar uma coisa, Márcia, você está com esse livro? Estou Você... sim, Rose. Então vamos fazer assim. Aqui eu vou ler um pedaço, aí depois tem 2 parágrafos, inclusive eles estão separados. O primeiro começa em então e termina em comovido e amedrontado. Esse vai ser a Ana Constantino que vai ler. E o da Márcia vai ser o lugar em que vivo até o não planetário, que é o segundo parágrafo. Diz assim, alongam-se os detalhes, narrando a presença de entidades amigas, que de início ele, o pai da Ivone, não reconheceu. Então ele vai continuar contando os detalhes e ele vai ver pessoas que são entidades amigas, mas que do início ele não reconheceu. Então a Liana Constantina, depois a Márcia. E então, surpreendido, vi mamãe aproximar-se de mim, caminhando ao longo da varanda. Trajava longo vestido branco e achei-a bonita, rejuvenescida, tal como na época em que enviuvara, isto é, nos seus 25 anos de idade. Curvou-se afetadamente diante de mim, para cumprimentar como se desejasse brincar e exclamou, risonha, louvado seja Deus, meu filho. Que boa surpresa você poder vir para junto de sua mãe. Somente então, caindo em mim, recebi como um choque de espanto, como quem despertasse de um marasmo mental, e compreendi o que se passava. Em rápido rememorar, deslizou a minha imaginação tudo quanto ocorrera, tal se uma faixa luminosa reproduzisse diante dos meus olhos. A cena que eu necessitava ver para o meu esclarecimento, meu corpo inerte dentro de um caixão mortuário, você chorando por mim, meu enterro humilde e pobre,
e minha sepultura coberta de flores ainda fresca. Havia 3 dias que se dera o decesso. Então eu chorei também, comovido e amedrontado. Então era essa cena que ele precisava ver, né? Ele foi todo preparado, acordou na casa dele, andou, viu tudo aquilo. E depois que ele tinha percebido, estava mais tranquilo, cercado de pessoas amigas que ele logo não reconheceu. Aí depois ele viu a mãe dele falando para ele: "Que bom, meu filho, que você está junto a mim." Ele sabia que a mãe tinha morrido. E quando ela diz isso, aí ele, naquele momento, ele cai em si e aí ele vê o corpo. Não ia mais desesperar, porque ele foi preparado para tudo aquilo, né? Pega aí, Márcia, lê pra gente aí. O lugar em que vivo é uma pequena cidade pobre, mas pitoresca, muito aprazível, sossegada, indicada para a convalescência daqueles que, como eu, atravessaram uma existência de penuras e provações, e convidativa para a meditação e a organização das ideias para as futuras tentativas espirituais e terrenas. Há aqui jardins, lagos e rios muito belos e muito azuis, como refletindo o céu, tal como os daí. Tenho observado, no entanto, que nem os rios nem os lagos serão propriamente formados pela água, como aí. Dir-se-ia tratar-se de gases singulares, de líquidos fluidificados que imitariam ou equivaleriam às águas terrenas. Silêncio constante, só quebrado pelo cântico de 1000 pássaros que não se deixam ver. Como ainda não trabalho, pois sou convalescente de uma existência de sofrimentos e amarguras intensas, faço passeios e admiro as belezas do ambiente, o qual, não obstante modesto, é o que de mais agradável poderia aspirar. É uma coisa tão linda e singular que me faltam palavras para descrevê-la. Não pensei, quando vivo, pudesse alguém residir em local assim, depois de desencarnado, e ainda não compreendi bem como pode ser tudo isso. Mas o Dr. Carlos diz que farei um estudo sobre todos esses assuntos e os compreenderei integralmente muito em breve, porquanto este ambiente em que vivo é espiritual e não planetário. Tá sem som, Rose. Esse doutor Carlos é a entidade espiritual Charles, espírito guia da Da família, família. né, que está orientando ele ali. Então, repare que ele fala, quando ele fala dos rios, ele vê que tem rios, mas não é bem água que tem nos rios, né? Parece um líquido fluídico, porque a água como a nossa não pode ter no plano espiritual. Interessante, né? É um líquido fluídico que imitariam ou equivaleriam às águas terrenas. E quando ele termina aqui, né? O Dr. Carlos, que é o Charles, diz para ele que ele vai fazer um estudo sobre todos esses assuntos do plano espiritual, onde ele vai poder compreender integralmente, muito em breve. Agora, chama a atenção dele e ele chama a atenção da Ivone, dizendo: este ambiente em que vivo é espiritual, não é planetário, porque ela ainda insistia em acreditar que essas coisas bonitas, esses mundos, essas praças, esses rios, eram planetas, e que ela visitava planetas. E o pai dela está dizendo: não é planeta que você está vivendo, é o mundo espiritual. Os planetas são onde os espíritos
reencarnam de forma variada, como tem aqueles planetas transitórios, o espírito fica um tempão lá para dar uma descansada, lembra? Aqui não é planeta, são faixas vibratórias, faixas de frequência no mundo espiritual, né? Esferas fluídicas do mundo invisível, como ela diz aqui nesse mesmo livro, para tirar da cabeça dela essa ideia equivocada que ela tem de que ela fazia viagens interplanetárias. Então ele mostra, você não está indo a planeta nenhum, você está no plano espiritual. E tudo isso aqui é criação sua ou criação da espiritualidade, né? Então nós vamos parando aqui. Semana que vem, não, termina assim. Presentemente, esse espírito, que é o pai dela, que em 1935 assim se expressava, encontra-se internado em um reformatório do invisível, para fazer um curso ou aprendizado de cuja natureza não fomos informados, mas tendo em vista uma próxima encarnação em que grandes responsabilidades lhe caberão. Então, semana que vem, a gente começa aqui num raciocínio sereno, né? Dia 14. Então, gente, olha aqui como é importante esse esclarecimento da Ivone Pereira. Muito importante para a gente, né? Para a gente já ir conhecendo tudo isso. Né? Então, essa coisa, e o rio de águas maravilhosas tem lá em nosso lar, a cachoeira. Né? Então, o pessoal fala como se tivesse água mesmo. Não é. São líquidos fluidificados, né? Que se parecem com as nossas águas, mas que não são. Tudo esse esclarecimento que a Ivone vai trazendo para a gente, para que a gente não fique repetindo certas coisas que não tem mais nada a ver, não é? Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo. Daqui a 15 minutos a gente retorna para a nossa palestra pública e o tema hoje é obterás. Quem vai fazer o nosso estudo é a nossa irmã Carmen, e esse obterás é do livro Religião dos Espíritos. Então, vamos nos preparar, porque os amigos espirituais informam que a reunião pública, seja ela virtual, seja ela presencial, é uma grande oportunidade onde a espiritualidade realiza tratamentos espirituais dos mais complexos. Tratamentos espirituais dos mais complexos, tá? Então, aonde estivermos, a espiritualidade estará junto. Se houver necessidade de um tratamento desse, né, eles farão, se todos estivermos ligados na palavra do Evangelho, né? Então, Iraci, faz a nossa prece de encerramento, por favor. Queridos irmãos, encarnados e desencarnados aqui presentes, nesse momento em que encerramos os estudos da tarde de hoje, vamos agradecer a toda a espiritualidade amiga que estão sempre conosco, nos trazendo informações, nos fortalecendo, nos amparando sempre que precisamos. Agradecer ao nosso Mestre, à Mãe Santíssima, que estão sempre nos apoiando, sempre que precisamos, nunca estamos sós. Temos que ter sempre a consciência de que nunca estamos sós. Estamos sempre sendo orientados, protegidos, guiados por todos esses amigos muito queridos, muito importantes em nossa caminhada. Então vamos agradecer também ao nosso Pai, nosso Criador, que nos fez, que nos colocou aqui nesse planeta para a nossa evolução. Obrigada, Pai, e obrigada a todos. E mais um dia encerramos os nossos estudos com os nossos agradecimentos. Que o Pai nos abençoe e nos proteja agora e em todos os dias de nossas caminhadas. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos dar uma paradinha de 15 minutinhos, tá? E a gente retorna para a nossa palestra pública.